Olá, pessoal. Vamos agora aprender sobre colisões inelásticas. Dando sequência ao nosso vídeo sobre colisões elásticas. Bem, colisões inelásticas são colisões que acontecem quando a energia cinética inicial do teu sistema é diferente da energia cinética final do teu sistema. Isso acontece, então, de forma que a energia cinética que você tinha antes da colisão, ao término da colisão, após a colisão acontecer, ela não é a mesma, ela se perde em outras formas de energia. Você tem, então, uma transformação da energia cinética inicial do teu sistema em outras formas de energia, como térmica, ou energia associada à tua formação de corpos, ou em som. Nós temos aqui dois exemplos, dois atletas aqui do futebol americano se colidem, e a energia cinética inicial deles é transformada em deformação de seus corpos. Boa parte dessa energia acaba sendo absorvida pelos músculos desses atletas, então trata-se de uma colisão inelástica. Outra colisão inelástica aqui, bem visível, é a desse carro com essa parede, né? A energia cinética inicial desse carro é transformada em deformação da sua lataria, é transformada em som, é transformada em calor também, e a energia cinética que sobra dele acaba sendo transferida aqui para esses detritos que voam após a colisão. Bem, tendo isso em vista, né, vamos agora analisar um exemplo de colisão inelástica. Uma TIE Fighter com uma velocidade inicial VTI de 5.000 metros por segundo, fazendo um ângulo de 45 graus aqui com a horizontal, colide de forma perfeitamente inelástica com uma X-Wing com uma velocidade VXI que nós não conhecemos. Após a colisão, né, perfeitamente inelástica, elas ficam aglutinadas, né, as naves ficam aglutinadas e seguem com velocidade V. A velocidade da X-Wing, aqui no problema, diz que ela faz um ângulo de 30 graus com a horizontal, certo? Bem, o que é uma colisão perfeitamente inelástica? É justamente uma colisão desse tipo, uma colisão em que os corpos, após interagir, eles seguem grudados, seguem aglutinados, certo? Então, uma colisão que não conserva a energia cinética, porque é inelástica, e é chamada de perfeitamente inelástica justamente porque os corpos se aglutinam. Após a colisão inelástica, a X-Wing, cuja massa é de 10.000 kg, e a TIE Fighter, cuja massa é de 12.000 kg, ficam aglutinados e seguem em velocidade V. O problema pede, então, que determinemos a velocidade V após essa colisão. Então, vamos seguir aí os passos para a solução de problemas envolvendo conservação de momento, né? Eu tenho um vídeo que enuncia esses passos, e então, né, o primeiro passo aqui é a gente ver se nesse sistema há ação de forças externas. Se há ação de forças externas, nós não poderíamos usar a conservação do momento dependendo da direção onde essas forças externas estão apontando. Mas como o problema não falou nada em forças nesse sistema, nós podemos partir do pressuposto que não tem nenhuma força externa nesse sistema e que a gente pode utilizar a conservação do momento em todas as direções. Acreditamos que a colisão aí está acontecendo no espaço sideral, aí, em algum lugar do universo. Tratando-se agora, né, para simplificar a análise, vamos tratar os objetos como partículas, desenhando a colisão antes e depois, né, com essa representação. Então, uma representação para simplificar. O próximo passo é colocar um sistema de coordenadas e colocar os ângulos e os vetores aí para a gente analisar essa colisão. Então, a gente faz isso. Nós escolhemos colocar o sistema de coordenadas no centro de colisão, né, para simplificar a análise. E então, está aí representada a colisão, né, com os vetores e os ângulos no nosso sistema de coordenadas. Agora, o próximo passo, utilizando o nosso sistema de coordenadas, é fazer uma decomposição vetorial dessas velocidades. Então, a gente pega... para fazer a decomposição vetorial é muito simples, né? Eu tenho um vídeo, inclusive, que fala só sobre isso e está aqui no canal da monitoria. Bem, o primeiro passo, né, é você transladar os vetores para o centro do sistema de referência. Por exemplo, pega esse vetor VTI aqui, coloca ele no centro do sistema de referência. Esse ângulo θ ele vai aparecer aqui e você realiza a decomposição em x e y, né? Realizando essa decomposição para o vetor VTI, a gente obtém essas expressões aqui, e para o vetor VXI nós obtemos essas expressões aqui. Ah, mas o vetor V após a colisão. O vetor V ele só existe no eixo X. O vetor V é um vetor que está paralelo ao eixo X, então ele não tem nenhuma projeção no eixo Y, certo? É um vetor mais simples. Então, agora que nós fizemos as decomposições, vamos escrever a conservação do momentum para a colisão na direção X. Então,
A soma dos momentos na direção x antes da colisão é igual à soma dos momentos na direção x após a colisão. Antes da colisão, nós temos então o momento da X-Wing inicial em x, mais o momento da TIE Fighter inicial em x, é igual ao momento P, que é o momento ali das duas naves, depois que elas ficam aglutinadas lá naquele bolo de nave lá, que elas seguem com a velocidade v, certo? Substituindo a expressão momentum pela definição m vezes v, e usando as nossas decomposições encontradas antes, nós temos essa expressão aqui. Né? Podem ver, são as decomposições vetoriais, vezes as massas das navezinhas. Né? Do lado direito, nós temos a massa da TIE Fighter mais a massa da X-Wing vezes a velocidade delas. Mas por que eu coloquei a soma das massas? Bem, porque após a colisão, nós temos aqui tanto a X-Wing quanto a TIE Fighter juntas, né, aglutinadas num bolo ali de naves, e a gente parte do pressuposto que não voou pedaço de nave para outro lado depois da colisão, elas não se arrebentaram, elas ficaram grudadas, certo? Então a gente pode supor que essa aglutinação de naves aí tem a massa que é igual à soma da massa das naves individuais. Então, isolando V nessa expressão aqui, nós obtemos essa expressão aqui que vocês estão vendo. Agora, nós não conhecemos o VXI, né? Nessa expressão aqui, nós conhecemos quase tudo, menos o VXI. Então, a gente pode encontrá-lo usando a conservação do momento na direção Y, certo? A gente obteve expressões para conservação do momento na direção Y e agora nós vamos utilizá-las. Usando a conservação do momento na direção Y, né? Nós temos, então, essa expressão aqui. Momentum da X-Wing menos o momentum da TIE Fighter é igual a zero. Bem, mas por que isso? Primeiramente, o momento da TIE Fighter tem um sinal de menos na frente dele, porque a projeção em Y da velocidade da TIE Fighter, ela é negativa em Y, certo? A projeção dessa velocidade, ela aponta na direção oposta ao eixo Y positivo. Então, tem que ter um menos ali naquela expressão. E do lado direito da expressão é igual a zero, porque após a colisão só tem velocidade na direção x, não tem velocidade na direção y, só na direção x. Então, nós teremos essa expressão aqui. Usando as nossas decomposições que nós já obtivemos, nós temos essa expressão aqui. Isolando o VXI, que é o que nós não conhecemos, nós então encontramos essa expressão aqui. Então, substituindo a expressão de VXI na expressão para V, nós temos essa expressão aqui. Agora vamos usar uma série de simplificações. Primeiro a gente usa os nossos ângulos que nos foram dados lá pelo problema, e aí nós vamos ter seno de 45 graus, seno de 30, cosseno de 30 e cosseno de 45. Lembrando do círculo trigonométrico, nós podemos obter essas expressões de cosseno de 45, cosseno de 30 e os senos também. Basta aqui olhar para o círculo trigonométrico. Por caso do 45 graus, por exemplo, né? O seno do 45 graus vai ser essa projeção aqui. Então, vai ser raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 graus vai ser também essa projeção aqui, raiz de 2 sobre 2. O mesmo vale para 30 graus. Tendo isso em vista, nós obtemos essas expressões aqui. Substituindo isso na expressão original, nós vamos sumir com os senos e cossenos. Nós podemos realizar uma simplificação aqui, como eu mostrei. O 2 ele fica, né? Eu só cortei os MXI, está aqui embaixo. E nós também podemos isolar raiz de 2 sobre 2 dos dois lados, porque tem nas duas expressões aqui. Então, nós isolamos. Depois, nós podemos isolar também MTI vezes VTI, e a gente fica com MTI aqui isolado. Substituindo os valores de massa e velocidade, e usando notação científica, né? Sempre bom lembrar de notação científica, nós chegamos então nessa expressão aqui. Então, eis aqui a nossa velocidade das naves após a colisão perfeitamente inelástica. Obrigado por assistirem, gente. Era isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.